Olá, sou Paulo Tenório, médico ginecologista e estou aqui por mais um Minuto Saúde. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as doenças da tireoide. Você já ouviu falar sobre a tireoide? Com certeza sim. Se a gente for ver na internet, for ver no Instagram, nas redes sociais, sempre tem alguém comentando sobre a tireoide e as doenças da tireoide. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre ela e as suas duas principais doenças que podem acometer a glândula tireoide. Bem, primeiro, o que é a glândula tireoide? Onde está essa tal dessa glândula tireoide e qual que é a sua importância? A glândula tireoide é uma glândula que ela se localiza aqui na região anterior do pescoço. É uma glândula que parece um U e ela fica aqui ao redor da traqueia, da onde a gente respira, ela fica aqui bem no centro do nosso pescoço. E qual que é a função dessa glândula? A glândula tireoide ela é importante para nós desde o nosso nascimento. Desde a época que nós estamos no intraútero, no útero de nossas mães, a glândula tireoide já está funcionando e ela é muito importante para o nosso desenvolvimento. Mas a função principal da glândula tireoide é realizar o controle do nosso metabolismo. E o que é o metabolismo? É como as células se desenvolvem, como as células trabalham, como as células funcionam. A glândula tireoide produz um hormônio chamado tiroxina que age em todas as células do nosso organismo, desde a cabeça até os pés, unha, pele, trato gastrointestinal, coração, cérebro, todas as nossas células têm a interferência do hormônio tiroidiano. E esse hormônio ele vai controlar como essa glândula, como essas células estão se desenvolvendo. E quando a gente tem a diminuição do hormônio da tireoide, a gente chama de hipotiroidismo. Quando existe uma produção aumentada do hormônio da tireoide, é chamado de hipertireoidismo. E por que isso acontece? Bem, primeiro, a doença mais importante da tireoide chama hipotireoidismo, quando ela diminui a sua produção dos hormônios tiroidianos. Isso se dá principalmente com uma questão autoimune, da gente produzir anticorpos contra a glândula tireoide. É muito mais comum isso acontecer na mulher, é muito mais comum isso daí acontecer com o avanço da idade. Os mais idosos têm uma chance maior de ter hipotireoidismo do que os mais jovens, e principalmente se a gente tem alguém na família que já tenha o hipotireoidismo. Quando isso acontece, a gente tem uma inflamação crônica da tireoide e ela começa a diminuir a sua produção do hormônio tiroidiano, da tiroxina. E isso o que leva? Leva uma alteração do metabolismo em todas as glândulas. Ou seja, a gente diminui a função de todas as células do nosso organismo, diminui a questão do metabolismo. Isso resultando no paciente ficar mais letárgico, mais devagar, menos disposto, pode aumentar o peso, pode alterar os níveis de colesterol e de açúcar, pode alterar o sono, a gente vai ter mais sonolência, tudo fica mais devagar. E isso tem um impacto em relação aos outros órgãos, em relação ao aumento do peso, os níveis de colesterol e os riscos que isso podem trazer. Para a gente diagnosticar o hipotireoidismo, descobrir o hipotireoidismo, isso se dá através de dosagem de sangue. Dosa-se um exame de sangue que se dosa os hormônios tiroidianos e isso estando baixo, provavelmente a glândula tireoide que já não esteja funcionando. Lógico que a gente não faz isso de rotina, não há necessidade de a gente fazer o exame de sangue todos os anos, mas aqueles pacientes que apresentam um antecedente familiar ou que dá algum desses sintomas, a gente tem que investigar a glândula tiroidiana para ver se a função dela não está diminuída. Uma vez que isso foi diagnosticado, como que se dá o tratamento? O tratamento é bem simples da questão da tireoide. A gente usa o hormônio antitireoidiano. Ao invés da glândula estar produzindo e ela parou essa produção, a gente começa a tomar esse hormônio e tende a regularizar o nosso metabolismo, o funcionamento das outras células. O que é o importante? A gente descobrir a doença no início, começar o tratamento para evitar que essas situações aconteçam. Uma outra situação que também pode acometer a glândula tireoide é o contrário, é a questão da glândula tireoide começar a ter uma hiperfunção. A gente produz anticorpos que atacam a glândula tireoide, aumentando a função da glândula tireoide. Isso a gente chama de hipertireoidismo. Isso aumenta a sua função, tem muita produção do hormônio tireoidiano e isso vai estimular muito o nosso metabolismo. O estímulo do metabolismo também não é adequado. As células funcionando além do que elas deveriam estar funcionando. Isso pode trazer
várias consequências. O hipertireoidismo ele é mais comum também na mulher, só que na mulher numa fase mais jovem. E quais que são os sintomas que isso pode levar? Primeiro, o aumento da glândula tireoide, o que a gente chama de bócio. A gente pode ter o aumento dela, que ela está hiperfuncionando. Então, aquele aumento do pescoço. Segundo, devido ao metabolismo estar aumentando, isso pode consumir as calorias, uma perca de peso sem motivo. Terceiro, a gente pode alterar os níveis de batimento cardíaco, de hipertensão e pode ter algumas outras malformações, alterações no nosso organismo, como por exemplo a exoftalmia, o olho salta para fora. Perda de peso, olho saltando para fora, aumento da glândula tireoide, uma agitação, uma diminuição do sono, ao contrário do hipotireoidismo. O hipertireoidismo tem uma dificuldade maior de dormir, um aumento da pressão arterial, uma diminuição do peso, isso pode ser o hipertireoidismo. Isso é importante também porque a gente, sabendo que existe anticorpos contra a glândula tireoide, aumentando a sua função, a gente usa medicações ao contrário do hipotireoidismo, para diminuir essa produção do hormônio tireoidiano e estabilizar esses níveis no sangue, diminuindo esses sintomas e as intercorrências que isso pode trazer para o organismo. Tanto o hipo como o hipertireoidismo são doenças mais tranquilas, doenças menos complexas do seu tratamento. Muitas vezes a gente usa apenas medicação via oral. O importante é, se tiver esses sintomas, a gente fazer a investigação, diagnosticar isso no início e realizar o tratamento. Então, a tireoide é uma glândula muito importante no nosso dia a dia e ela pode estar interferindo em todas as células do organismo. Fique atento então, qualquer um desses sintomas, converse com seu médico. E até o próximo Minuto Saúde. Tchau, tchau!